Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. Assim começa o excelente A Confissão da Leoa, do moçambicano Mia Couto. Ultimamente eu tenho lido Mia Couto e toda vez é uma surpresa nova, uma surpresa positiva com o estilo de leitura, o estilo de literatura que ele pratica e a beleza da maneira como ele retrata a cultura moçambicana. Esse livro aqui, em específico, foi publicado em 2012 e ele foi inspirado em uma situação vivenciada pelo próprio escritor, que além de escritor também é biólogo. Ele e outros colegas foram contratados por uma indústria petrolífera, por empresa petrolífera, para conhecer e mapear a região do Nordeste moçambicano. E lá, nessa mesma região onde eles estavam, muitas mortes por leões acabam acontecendo. E caçadores são chamados para dar cabo nesses leões. Foi esse o fato que inspirou esse livro aqui, A Confissão da Leoa. Ele se passa em Moçambique, no nordeste moçambicano, e há uma situação em que uma aldeia em específico, uma aldeia muito isolada, a aldeia Culumane, ela também começa a sofrer com ataques de leões. E um caçador, o arcanjo baleiro, ele é contratado, ele é selecionado para ir lá e dar fim nesses leões. O arcanjo, ele vai, não só ele vai junto com um escritor, Gustavo, que é um personagem secundário, inclusive é como se fosse o próprio, baseado na própria experiência que o Mia Couto teve, né? Ele vai lá contratado para escrever a história da caça e da morte desses leões. Quem vai buscar eles é o administrador daquela região, junto de sua mulher, a Naftalinda. Então aqui a gente já vai ver, mais uma vez, o quão o Mia Couto vai jogando com as palavras, né, nessa característica tão lírica que lhe é inerente. Muitos dos personagens têm nomes bastante sugestivos e a gente vai conhecer a história a partir de duas visões. A partir da visão do arcanjo baleiro, né? Baleiro vem de bala porque ele é um caçador, a família dele é de caçadores. E de outro lado, ele redige essa história dele a partir de relatos do Diário do Caçador. Por outro lado, e a narrativa vai oscilar entre essas duas versões, tem a versão de Maria Mar, que é alguém que mora em Culumane e que está contando a mesma coisa, só que pela ótica dela. Então a gente vai oscilar a narrativa em primeira pessoa entre os relatos na versão de Maria Mar e a versão do caçador arcanjo baleiro. Então é interessante perceber como que um mesmo fato é encarado e visto e interpretado de uma maneira tão diferente, né? Então, a família da Marimar é quem vai ser diretamente afetada, porque é uma família, tem a Anifa e o caçador, o Genito. Na verdade, ele é pisteiro, ele segue no rastro dos leões. Então, o Genito e a Anifa tinham 4 filhas. A Maria Mar, a Silência, nome sugestivo, e 2 gêmeas pequenas, a Uminha e a Igualita. Então é interessante e bonito da maneira como ele constrói. Eu sempre me lembro também, quando eu estou lendo, vejo esses nomes aqui, eu lembro da Conceição Evaristo, da brasileira Conceição Evaristo, também joga muito com o nome das cidades, com o nome dos personagens, né? Então assim, o caçador chega no povoado de Culumane e vai caçar esses leões. Só que ele vai se deparar com uma situação em que os leões, as feras, não são apenas os animais. As feras também podem ser seres humanos. Então a gente vai ver, inclusive, principalmente a partir da ótica da Maria Mar, que as mulheres daquela aldeia também são muito silenciadas, sofrem violência e muito pouco podem fazer. Além disso, a gente vai conhecendo também um pouco da crença, daquele choque cultural entre a civilização pós-descolonização, né, que Moçambique deixou de ser colônia de Portugal só em 1975, e a cultura tribal daquele país, que eles vivem, afinal de contas, em Culumane, que é uma aldeia muito afastada, muito distante. Então esse choque de crenças acontece a todo momento. Em um dado momento, por exemplo, aqui vai explicar a história da Anifa, a mãe da Maria Mar, explicando por que, na visão dela, ela é amaldiçoada. A Anifa Sula
tinha sido amaldiçoada. Por pressão dos padres católicos, a sua família recusou que ela fosse sujeita aos rituais de iniciação. Minha mãe era uma numacu, uma rapariga que não transitou para mulher. Tinha sido batizada na igreja, mas não tinha passado pela cerimônia do zingoma, o ritual que nos autoriza a ter idade. Anifa estava condenada a ser uma eterna criança. Então a gente vê um choque também de religiões, né? Entre o catolicismo trazido a Moçambique pelos portugueses e as crenças daquela aldeia, as crenças antigas das ancestralidades tribais de Moçambique. Então essa é uma questão também muito recorrente. Quando o caçador, o arcanjo baleiro, chega em Culamane, ele também vai nos contar um pouco de seus próprios dramas. Então a gente vê duas pessoas, dois narradores em primeira pessoa, cada um com seus dramas. A Maria Mar, que acabou de perder a Silência, sua irmã, porque ela foi morta por leões. E a gente vai conhecer que ela também sofre muito com o pai dentro de casa. Por outro lado, o arcanjo baleiro, o caçador, ele tem seus próprios traumas. O pai dele foi morto pelo irmão e só depois ele vai entender o porquê que o irmão matou o pai. Também aquilo é um acontecimento que deixa marcas nele até hoje. Ele se sente muitas das vezes vazio. Ele tem uma paixão secreta também pela mulher do irmão que enlouqueceu depois de matar o próprio pai. Ao mesmo tempo, né, a gente vê o ambiente daquela aldeia, né? Pessoas começam a morrer, principalmente mulheres começam a morrer. E a maneira como esse ambiente, esse contexto de medo é retratado. Em um dado momento, a gente vê um diálogo da Naftalinda. A Naftalinda é a esposa do administrador daquela região onde fica a aldeia Culamane, onde fica a família de Maria Mar. Ela diz o seguinte: não tarda, diz Naftalinda ao escritor, que as pessoas saiam para a estrada aos magotes. Quem mora nessas casas não são pessoas, retifica o administrador. Não moram pessoas? Pergunta Gustavo. Quem mora então? Quem agora mora aqui é o medo. Medo, a princípio, dos animais que estavam atacando. Mas depois a gente vai ver que medo também por parte das mulheres, né? E aqui a gente vê que a capa diz, o título é A Confissão da Leoa. Então também há a figura feminina. A leoa aqui é um símbolo também, ela representa as mulheres também que eram vítimas. Então a gente vai ver uma sociedade muito machista que maltrata essas mulheres. E a gente vai perceber que há os animais que atacam os animais, mas também há outras feras, há feras humanas que estão maltratando essas mulheres. É uma história muito interessante, muito cheia de lirismo, com a característica marcante do Minha Couto. E a gente conhece um pouco mais de Moçambique e das mazelas daquele país. E a gente percebe que, infelizmente, o machismo exacerbado existe em todos os 4 cantos do mundo. Muito bonito, recomendo demais. Leia A Confissão da Leoa, do moçambicano Minha Couto.